A paz do Senhor, irmãos. Sou o Bispo Robson Nascimento aqui do Rio de Janeiro. Nesta tarde eu gostaria de compartilhar contigo uma palavra que tem como tema o caminho da superação. Ainda há pouco eu estava lendo a respeito de um grande atleta que treinou durante 4 anos para correr 9 segundos. E muitas vezes a gente pensa que o caminho da superação ele é fácil, né? Mas a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, Mas Jesus reitera dizendo que para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, ou seja, apesar de ter esses percalços naturais da vida, a gente pode superá-los, à medida que a gente se interessar em ser pessoas melhores. E eu quero basear essa minha homilia no capítulo 1 de Ruth, verso 16. É um texto bem conhecido, que na realidade é uma plataforma, né, para a superação. Esse texto, essa declaração, essa afirmação de Ruth nos deixa a firme esperança que é possível vencer os dias difíceis. É preciso que estejamos olhando para os dias difíceis não como um dia difícil, mas como um momento de oportunidade para o nosso crescimento, para que outras pessoas possam se sentirem motivadas a partir das nossas vidas também. Está conosco a pastora Rosângela, o irmão Daniel, lá do Mato Grosso. Sejam bem-vindos. E então é necessário que nós nos preparemos, porque a vida, em todas as instâncias, ela vai exigir de nós que nos tornemos pessoas com essa predisposição para superar algum tipo de desafio. Está conosco também o pastor Carlos Alexandre, aqui da nossa igreja. Seja bem-vindo, amado. E é necessário que nós tenhamos essa predisposição, né, para começar. Eu estava ainda há pouco pensando a respeito do espermatozoide, né, que entra no óvulo. Ele também se supera, ele enfrenta milhões de outros espermatozoides, somente um entra no óvulo da mulher para fecundar. Então a questão da superação, ela já começa lá no ventre da mulher, lá na concepção da criança. Então nós somos seres criados por Deus com esse dinamismo em nossas vidas. É necessário que a gente também compreenda isso. Está conosco também a diaconisa Ariana, minha nora. Deus abençoe. Então é necessário que nós tenhamos essa predisposição para superar em algum momento alguma coisa. Tem como nós nos superarmos. A Bíblia está mostrando diversas pessoas que se superaram. Claro que no entorno disso tudo estava Jesus, né, abençoando essas pessoas. E nós vamos ler um texto aqui que a gente tem certeza que mesmo o texto não falando de forma bem explícita, Deus estava na regência da vida de Ruth, para que ela pudesse alcançar toda aquela performance, né, e ser uma mulher bem-sucedida e deixar uma história para que outros pudessem se tornar bem-sucedidos. Nós temos o exemplo aí do rei Davi, que era bisneto de Ruth, que se tornou também um homem bem-sucedido por conta dele receber esse impulso, digamos assim, que Ruth deixou disponível para os seus ancestrais. Louvado seja Deus. Está também conosco o pastor Cláudio Peixoto. Seja bem-vindo, meu amado. Então o tema dessa ministração é o caminho da superação. Eu quero ler um texto aqui em Ruth, capítulo 1, verso 16. Diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me enche para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Se a gente continuar lendo o livro de Ruth, quando chega no capítulo 2, essa palavra de Ruth, ela entra dentro de uma plataforma onde Ruth começa a praticar aquilo que falaram. As coisas não foram fáceis, né? Caminhar
carregando sobre os ombros a perda do marido, a perda do cunhado, a perda do sogro, né? As dores da sogra, o abandono da cunhada. Ruth tinha sobre os seus ombros um peso enorme, mas ela faz essa afirmação, e diante dessa afirmação ela começa a mostrar que verdadeiramente era uma pessoa de caráter sólido, uma pessoa que realmente queria deixar uma história, queria recomeçar a vida, queria superar aquele momento ruim de sua vida. Mas eu quero, antes de nós entrarmos no caminho da superação, ou sempre que nós trilharmos o caminho com o desejo de alcançar algum nível de sucesso, a gente precisa se conscientizar que existe sempre um paralelo ruim a tudo de bom que nós estivemos fazendo, né? O próprio Jesus, fazendo tudo de bom, sendo a própria bondade encarnada, ele enfrentou um paralelo ruim, difícil do seu lado. Tinha sempre um fariseu, né? Tinha sempre alguém criticando, sempre alguém desconfiando, tinha sempre alguém tentando macular a imagem de Jesus, como é o caso lá no capítulo 2 de João, no verso 1 ao 11, né? Mas apesar desses paralelos ruins, é possível nós superarmos os momentos difíceis da nossa vida. Eu apresentei para os irmãos os paralelos ruins que estavam seguindo a Ruth: a perda do sogro, a perda do marido, a perda do cunhado, né? As dores da sogra, as suas próprias incertezas, caminhar na direção de uma cultura diferente da sua, né? Seguir um Deus diferente do povo da sua terra. Tinha tudo isso envolvido para que ela pudesse superar. Mas ela afirma, né? E a sua afirmação entra na sua prática de vida. Tudo aquilo que Ruth foi fazendo realmente foi no sentido de não abandonar Noemi, de estar junto com ela, e isso cooperou em muito para que elas pudessem superar aquele momento difícil. Então existem alguns paralelos ruins, né, no caminho da superação, que eu gostaria de compartilhar contigo a princípio. Que paralelos são esses? A possibilidade de entrar no caminho do comodismo. Esse é o primeiro paralelo que eu quero apresentar para os irmãos: a possibilidade de entrar no caminho do comodismo. Muitas pessoas, quando estão diante de um desafio, preferem entrar no caminho do comodismo. Nós, seres humanos, né, nós gostamos de coisas cômodas. Isso é natural na gente. Mas se verdadeiramente nós queremos ser pessoas maduras, pessoas que têm uma história diferenciada, nós temos que resistir a essa ideia de nos acomodarmos. Estou me lembrando aqui da própria rainha Esther. Houve um determinado momento que ela estava na corte, e se não houvesse uma admoestação por parte de Mardoqueu, ela estaria se deixando navegar permanentemente por aquele comodismo que começou a atingi-la. E Mardoqueu fala para ele: olha, se de todo te calares, socorro e livramento de outra parte virá, mas ai de ti e da casa do teu pai. Então, o primeiro paralelo ruim no caminho da superação é a possibilidade de entrarmos no caminho do comodismo. Muitas pessoas não alcançam a excelência que Deus tem separado para elas porque se acomodam. Nós temos o exemplo no livro de Ruth, de Orfá. A história dela sumiu porque se acomodou aquilo que a sua sogra falou, né? Volta para os teus deuses, volta para o teu pai e para a tua mãe. Ela se acomodou àquela palavra e não conseguiu ver diante de si uma possibilidade nova, uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de alcançar uma superação tal que lhe construísse uma história. Então, o primeiro paralelo ruim no caminho da superação é a possibilidade de entrar no caminho do comodismo. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos acomodarmos, né? E a acomodação é um convite à covardia. A acomodação, ela é um convite à covardia, né? Esse passo a passo da derrota começa assim: a pessoa se acomoda, daqui a um pouco se acovarda, vai se deixando levar por aquilo que ouve, por aquilo que seus olhos estão vendo, e deixam de seguir a orientação divina, dizendo para nós que nós somos mais que vencedores. A possibilidade de entrar no caminho do comodismo é o primeiro paralelo ruim que a gente encontra no caminho da superação.
Mas bispo, eu pensei que o senhor ia falar só de coisas boas. As coisas boas passam por processos ruins. Eu vou repetir para você, as coisas boas passam por processos ruins. Todas as pessoas que alcançaram coisas boas passaram por um processo ruim. O atleta que a gente vê correndo, ele passou por momentos ruins, né? Deixou de comer o que queria para comer o que era necessário, né? Deixou de ir a muitos lugares para treinar mais tempo. Ou seja, tem algumas coisas ruins que vão ser transformadas em coisas benéficas para as nossas vidas. Então a possibilidade de entrar no caminho do comodismo é o primeiro paralelo ruim que a gente encontra aqui. E esse mal, ele foi apresentado a Jesus. Quando falaram para ele, olha, desce da cruz, se tu é filho de Deus, desce dessa cruz. Olha o que diz o capítulo 27, verso 39 e 40 de Mateus. E os que passavam, ou seja, não era nem quem estava ali, pessoas que de repente nem estavam sabendo o contexto da situação presente. E os que passavam, preste bem atenção, é muito importante isso, essa palavra passavam, eles não estavam ali, eles não sentiram a dor de Jesus, eles não viram os sofrimentos de Jesus e muito menos entendiam o porquê Jesus estava sofrendo. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus, desce da cruz. Eles guardaram a palavra que Jesus falou lá no capítulo 2 de João, né? Que em 3 dias que destruiriam aquele templo, mas em 3 dias iria reerguer, né? Mas não era o templo que foi construído em 46 anos, era o templo eterno chamado Jesus. Então a possibilidade de entrar no caminho do comodismo foi oferecida a Jesus, né? Ela também atraiu os discípulos de Jesus. Lá no capítulo 5 de Lucas, verso 2, os discípulos começaram a lavar as redes. Eles começaram a trilhar esse caminho do comodismo. Olha, não pescamos nada, vamos lavar nossas redes. Pelo menos não tinha isso de positivo, estavam deixando o material de trabalho limpo, né? E pelo fato de deixarem o material de trabalho deles limpo, em ordem, eles puderam usufruir do milagre que Jesus fez ali na vida deles. Eu aprendo, queridos, que nós temos que estar sempre com tudo que Deus colocou em nossas mãos, preparados, porque a qualquer momento Deus pode agir de certa forma, trazendo milagre às nossas vidas, né? Seduziu até mesmo a filha de Jacó. A Bíblia diz no capítulo 34 de Gênesis que ela foi ver qual era o modo de vida das moças da cidade de Siquém, se acomodando a que o mundo queria para ela, né? E quando ela chegou lá, ela foi violentada, trouxe um transtorno para sua família com os moradores da terra, se tornaram péssimos vizinhos, porque os seus irmãos entraram lá no povo de Siquém, né? E matou muitos deles, mentiram para eles e mataram, fizeram uma emboscada e mataram muitos deles, porque a possibilidade de entrar no caminho do comodismo está sempre disponível. O que nós temos que fazer é olhar para o alvo, sempre para o alvo que Jesus tem disponibilizado para nós. A nossa natureza, ela gosta de comodismo, como eu estava falando, né? Então a possibilidade de entrar no caminho do comodismo é grande, né? O diabo, ele vem sorrateiramente oferecendo esse produto maligno, né? Que parece que não tem efeitos colaterais, mas na realidade, se nós entrarmos nesse caminho, nós vamos perder o privilégio de termos uma história diferenciada, de sermos pessoas acima da média, por conta desse comodismo tão disponível diariamente para nós, para qualquer pessoa. Então temos que tomar cuidado com esses paralelos que surgem no entorno do caminho da superação. Em segundo lugar, queridos, a possibilidade de se tornar circunstancial, né? Noemi se tornou por um momento circunstancial, e isso estava lhe trazendo determinada angústia, tristeza. Ela começou a fazer uma autoavaliação de si mesma, pessimista, ruim, negativa,
por conta de está entrando no caminho de uma vida circunstancial. A possibilidade para se tornar uma pessoa circunstancial, quando nós estamos nessa tarefa de nos tornarmos pessoas que se superam, é grande. A gente vê o caso de Sara, né? Quando o anjo do Senhor, o Senhor chegou à casa dela e falou que depois de um determinado tempo, né? Um ano depois, 9 meses depois, elas teriam um filho. Ela riu, porque ela estava acomodada ao estado físico do seu corpo. Ela estava tendo a consciência que não dava mais para ela prosseguir, né? Não tinha como ela se tornar uma mulher fértil, e ela vai se acomodando a isso, né? E depois daquele período ela se torna mãe, né? E é uma mulher que nos abençoa até o dia de hoje com a sua vida, né? Um outro caso também é o seu marido, Abrão. Ele chega a falar para Deus: olha, na minha casa não tem ninguém, eu não tenho filho, e o meu herdeiro é o Damasceno, Eliezer. Olha que comodismo. Ele estava trilhando, Deus havia colocado Abraão no caminho da superação, mas ele só conseguia voltar os seus olhos para o caminho do comodismo. Olha, para mim não tem mais jeito, eu sou um homem idoso, mas o Eliezer é um jovem, um escravo forte, tem saúde, usando aqui minhas palavras, e ele vai ser o herdeiro de tudo, porque ele me é fiel, um homem íntegro, né? É bem provável que tenha subido isso ao coração de Abraão. Mas mais adiante Deus tira, no outro capítulo 17, Deus tira Abraão para fora da tenda e manda ele contar as estrelas do céu, manda ele contar a areia da praia, e ele se vê impossibilitado de entrar dentro desse universo matemático de Deus, e impossibilitado de contar, né, as estrelas e a areia do mar. Ele pôde ter a consciência do que Deus iria fazer na vida dele, era coisa grande, né? Mas ele, a princípio, ele entrou nesse caminho da possibilidade de se tornar uma pessoa circunstancial, porque os desafios no caminho da superação são grandes, e muitas vezes nós somos tentados a nos tornar pessoas circunstanciais. E Noemi trilhou esse caminho: olha, vocês vão embora, né? Eu não tenho condições de ser mãe mais, sou uma idosa, e mesmo se eu pudesse ter filhos agora, vocês esperariam até que eles crescessem? Eu vou atrapalhar a vida de vocês, é melhor que vocês trilhem o caminho de vocês. Ela dá um conselho, em parte lógico e em parte diabólico, mandando elas voltarem para os deuses delas. Então, no caminho da superação, a possibilidade de se tornar circunstancial, ela é grande, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e eu estava falando para essa pessoa: olha, no caminho da superação mostrei uma analogia, né? A partir do rally, aquele esporte, né? As pessoas passam com aqueles carros nos buracos, na lama, em lugares difíceis, quase que intransitáveis. Mas eu falei para essa pessoa: olha, apesar do itinerário, do processo ser tão ruim, o troféu está lá. E assim é na nossa vida. Apesar de muitas vezes nós passarmos por muitos percalços ruins, o prêmio, o resultado, o galardão está lá. Boaz estava lá em Belém, né? E quando elas chegaram lá e se movimentaram e entraram na dinâmica do processo de Deus, Boaz estava lá. Eu quero te afirmar que Boaz está te esperando, e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo está te esperando com um prêmio na mão. Não se torne uma pessoa acomodada nem circunstancial. Se você quer vencer o caminho, se você quer se tornar uma pessoa que se autossupere, não se acomode e não entre nesse caminho de se tornar uma pessoa circunstancial. Bendito seja o nome de Jesus. Em terceiro lugar, uma outra possibilidade que pode acontecer no caminho da superação, um outro paralelo, é a possibilidade de desistir. Muitas pessoas desistem, né? Você vê o caso dos soldados de Saul, lá no Vale de Elá, no capítulo 17 de 1 Samuel, eles começam a desistir, se entristecem, começam a ouvir o gigante e não tiram um tempinho para orar e para ouvir a voz de Deus,
para buscar uma solução no Senhor. Então o verso 11 e o verso 24 é um exército fraco, fracassado e aceitando o fracasso. Deus não te chamou para aceitar o fracasso, porque a Bíblia afirma que Ele não tem te dado espírito de covardia, mas de poder e autoridade. Então é necessário que nós usemos essas ferramentas que Deus tem colocado nas nossas mãos, né? Então a possibilidade de desistir no caminho da superação, ele está disponível. Se nós dermos ouvidos a isso, se nós inclinarmos a nossa atenção a isso, vai acontecer a desistência, porque os desafios, volto a reiterar, eles são grandes. Um outro caso é do carcereiro de Filipos, né? Ele por pouco não desistiu. Havia um desafio diante dele, né? A possibilidade dos presos terem fugido, a possibilidade dele ser morto, torturado antes pelo governo romano, era uma norma governamental lá, e ele pensa só nisso. E ao pensar só nisso, ele começa a planejar a sua própria morte, toma a espada, mas Paulo brada de dentro da cela dizendo: não faça isso, né? Todos estamos aqui. E ele recolhe a sua espada, e aí sim, ele entra no caminho da superação. O que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo responde a ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Mas por pouco ele não desistiu, porque no caminho da superação nós somos tentados a desistir. A gente acha que não tem jeito, a gente acha que tudo está perdido, a gente acha que Deus desistiu de nós, nós nos achamos muitas vezes incompetentes. Mas tudo isso é muito normal, mas não pode fazer parte da nossa vida. Essas coisas vão estar no nosso entorno, mas não pode definir a nossa vida diante de Deus, né? E o carcereiro se torna a segunda pessoa alcançada ali na Europa naquele momento. Então, no caminho da superação, a possibilidade de ser subjugado ao passado é uma outra possibilidade, né? A Orfá se deixou subjugar pelo passado. Volta para os teus deuses, volta para o teu pai e para a tua mãe. Ela se deixa subjugar pelo passado. O capítulo 21 de João, né, mostra também os discípulos de Jesus naquele momento com esse tipo de performance. Eles falam: vamos pescar, e 7 deles voltam a pescar literalmente peixe. Eles haviam sido separados por Jesus no capítulo 5 de Lucas para serem pescadores de homens. Deus estava mudando a atividade deles aqui na terra, mas quando Jesus morre, né, e eles não conseguem ver o Cristo ressurreto ainda, eles voltam ao passado. Quando a gente olha lá no capítulo 13 e 14 de Números, a gente também vê Israel se deixando subjugar pelo passado. Eles tinham que estar trilhando o caminho da superação, eles iam vencer. Tanto que Josué e Caleb e alguns outros chegaram à terra prometida. Deus não tira o resultado que Ele tem para a tua vida do lugar. Guarde bem isso. Deus não tira o resultado que Ele tem para a tua vida do lugar. A Bíblia diz que Ele é o Senhor e não muda. Ele não tira o resultado que Ele tem para a tua vida do lugar. Nós que muitas vezes saímos do lugar que Deus nos quer. Nós que muitas vezes saímos do lugar que Deus não quer. Deus não tira o que Ele separou para você do lugar. Então é necessário que você pense nisso. Então a possibilidade, irmão, de ser subjugada pelo passado. Eles voltam a pescar e pescaram a noite toda e absolutamente nada pegaram, porque eles estavam fora da ambiência que Deus queria que eles tivessem. E pela manhã, quando eles chegam à praia, eles encontram Jesus. Eles veem Jesus, melhor dizendo. E Jesus manda eles jogarem a rede para pescar. E quando eles lançam a rede, a Bíblia diz que eles pegaram 153 grandes peixes. Jesus quebra com aquele momento de tristeza, de frustração no coração deles, mas quando ele chega na praia, Jesus reconfigura o propósito dele no coração daqueles homens, para que eles pudessem voltar à atividade que Deus havia determinado para a vida deles a partir daquele instante. Então, a possibilidade de ser subjugado ao passado é grande quando nós estamos trilhando o caminho da superação.
Tudo que o diabo quer é oferecer de volta o nosso passado. Mas não aceite, Deus é contigo. Tudo que o diabo quer é te oferecer o passado. E tudo que Deus quer é te colocar na eternidade. Tudo que o diabo quer é te colocar no passado. E tudo que Deus quer é te colocar na eternidade. Então, continue trilhando o caminho da superação. Parece que não está acontecendo nada, mas Deus está trabalhando. Parece que você está esquecido. Parece que suas lágrimas não estão sendo recolhidas. Mas Deus está nesse negócio e você vai vencer. Está conosco também a pastora Edna. Deus abençoe, minha irmã. Deus seja contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a possibilidade de ser subjugado pelo passado é grande quando nós estamos trilhando o caminho da superação. E Orfá seguiu o seu passado. E sempre que a gente se deixa levar pelo passado, o passado apaga a nossa história presente e cria a possibilidade para não termos um futuro. Temos que ter cuidado com isso. Sempre que deixarmos nossa vida ser subjugada pelo passado, o passado apaga o nosso presente e subjuga o nosso futuro. Temos que tomar cuidado porque Deus tem um futuro glorioso para cada um de nós. Amém? Em quinto lugar, a possibilidade de ouvir argumentos aparentemente inquestionáveis. Quando nós estamos trilhando o caminho da superação, existe a possibilidade de ouvirmos argumentos aparentemente inquestionáveis. Noemi chega para as suas noras: olha, não posso ter mais filhos, sou uma mulher idosa, ainda que eu pudesse ter filhos, vocês esperariam até lá? Que argumento aparentemente inquestionável. Irmãos, quando nós estamos no caminho da superação, no caminho que Deus nos colocou para nos autossuperar, não se deixe levar por palavras que parecem corretas. A única palavra que é correta no caminho da superação é aquilo que sai da boca de Deus, que está no coração do Senhor. A possibilidade de ouvir argumentos aparentemente inquestionáveis. Um outro caso sobre isso: Eliseu havia sido usado por Deus para dar uma direção a Naamã. Ele manda Naamã mergulhar 7 vezes. E Naamã cria os seus próprios argumentos, resiste por algum tempo, mas depois os seus criados falam: meu senhor, se ele te tivesse pedido alguma coisa mais difícil, tu não faria? Vai lá e mergulhe. Ele mergulhou, na primeira vez não aconteceu nada, porque Deus, quando demora, irmãos, Ele está nos ensinando a sermos disciplinados com o processo. Deus não faz absolutamente nada correndo, para nos treinar a aceitar processos, a entender que Ele só trabalha com processos. E no 7º mergulho ele sai curado por dentro e por fora, porque o objetivo de Deus não é que você tenha apenas uma estética, mas quer que você por dentro, lá na tua alma, lá no teu espírito, você seja também uma pessoa parecida com Jesus Cristo. Mas terminando isso, eles vão embora. A comitiva de Naamã vai embora. Eliseu entra na sua casa e de repente, ao longe, quando Naamã está ao longe, ele percebe que tem alguém correndo atrás dele. Ele para. Toda a sua comitiva era Geazi. E esse homem chega com um argumento aparentemente inquestionável, usando o nome de Deus, usando o nome de Eliseu, mostrando uma necessidade a Naamã, que aparecera naquele momento. E Naamã já estava predisposto a isso, disponibilizou algumas coisas para Geazi, porque aquele argumento era aparentemente inquestionável. Quando nós estamos no caminho da superação, vai aparecer argumentos aparentemente inquestionáveis. Olha, não vale a pena você ficar com esse homem, não vale a pena você perder sua juventude com essa mulher, não vale a pena você estar na igreja todos os dias, você tem que ter a sua vida social, não vale a pena se entregar totalmente a Jesus. Vai aparecer esses argumentos aparentemente inquestionáveis. Você está na igreja e tua vida piorou. Não aparece isso de vez em quando? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com esses argumentos aparentemente inquestionáveis. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia também falando lá no capítulo 37, do verso 32 ao 35 de Gênesis,
os irmãos de José com um argumento aparentemente inquestionável. Venderam José e, para construir um álibi para a defesa deles, eles mataram um animal, né? Derramaram sangue na vestidura de José que ficou com eles e mandaram, nem foram, mandaram apresentar essa roupa a Jacó, pai deles. E Jacó se contorce de dor. Quem não sentiria dor? Quem não sente dor quando vê um filho partir, um ente querido partir? E esse argumento, aparentemente inquestionável, perdurou por 13 anos. As pessoas antigas costumavam dizer o seguinte, que mentira, ela tem perna curta, ela não vai muito longe. E a Bíblia diz no capítulo 85, verso 11 de Salmos, que a verdade brota da terra e a justiça olha do céu. E assim aconteceu na vida de José, né? Mas mesmo no caminho da superação, a gente vai encontrar, né, a possibilidade de ouvirmos argumentos aparentemente inquestionáveis. No capítulo 21 de Atos, né, alguém falou assim para Paulo: olha, o dono desse cinto vai passar por penúrias. Não vá. Os irmãos se reuniram unanimemente dizendo para Paulo não ir, mas Paulo virou-se para eles e falou assim: olha, eu estou pronto. Isso é que basta para nós, irmãos, estarmos sempre preparados para atendermos a convocação de Deus. Ruth foi bem sucedida porque ela estava preparada para atender a convocação que Deus lhe fizera. Se nós formos nos quartéis aqui no nosso país agora, na Marinha, na Aeronáutica, no Exército, com certeza não temos guerra, graças a Deus, tomara que não aconteçam, né? Mas os soldados estão se preparando. Uma pessoa preparada não perde oportunidade. E foi isso que aconteceu com Ruth. Ela estava no caminho da superação, estava preparada, respondeu aos anseios do coração de Deus e ela não perdeu em nada, em momento algum. E ela tinha muitos desafios à sua frente ao chegar em Belém. Era pobre naquele momento, era viúva, né? Pessoa que naquela cultura não tinha uma boa aceitação, era discriminada. Mas mesmo assim ela foi alcançando o coração daqueles que Deus separara para ela estar próxima. Os empregados de Boaz, o próprio Boaz, as mulheres da cidade de Belém chegaram ao ponto de dizer para Noemi: essa aí te vale muito mais do que 7 filhos. Então a possibilidade de ouvirmos argumentações aparentemente inquestionáveis vai acontecer, se prepare para isso, né? Eu estou me lembrando aqui do capítulo 4 de Mateus, né? O diabo chega para Jesus com uma argumentação aparentemente inquestionável. Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus estava com fome. Se Jesus não fosse uma pessoa sábia, se ele não fosse Deus, se ele não fosse maduro, ele ia falar: realmente, meu pai é um Deus inflexível, estou aqui com fome, nesse deserto, eu sou Deus, deixei minha glória, agora estou passando por toda essa penúria. Jesus não fala absolutamente nada disso, mas o argumento era aparentemente inquestionável. Aí Jesus se levanta e fala. Já não se levanta mais na primeira milha, ele se levanta na segunda milha, porque a segunda milha é o ambiente daquelas pessoas que querem ser extraordinárias, daquelas pessoas que querem ter uma história diferenciada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso sim viverá o homem. E todas as tentações aplicadas pelo diabo à vida de Jesus, ele deu uma resposta com a palavra, porque ele era a própria palavra viva. Bendito seja o nome de Jesus. A possibilidade para ouvir argumentos aparentemente inquestionáveis vão aparecer no caminho da superação. Prepare-se para dar a resposta que é necessária, uma resposta que glorifique a Deus, uma resposta que te aproxime de Deus, uma resposta que aproxime as pessoas que Deus quer que estejam ao teu lado, porque assim foi com Ruth. Ela deu uma resposta e as pessoas que Deus queria colocar perto de Ruth, essas pessoas conseguiram esse acesso, por conta do posicionamento de Ruth, aquela moabita. Cooperava contra Ruth, né, o fato dela ser de um povo amaldiçoado pelo próprio Deus, mas ela superou tudo isso
quando ela declara e coloca em prática a sua declaração. Porque não adianta eu falar e não praticar, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, verso 9, ele falou que viste, ouviste, né? E viste em mim isso praticar, e o Deus de paz será convosco, né? Não basta só as pessoas ouvirem, elas precisam ver que realmente eu sou uma pessoa de vida com Deus, né? Falar que eu sou, isso é relativo, né? Agora, as pessoas verem que o eu sou está em mim, isso faz toda a diferença. Louvado seja o nome de Jesus. A possibilidade para ouvir argumentações aparentemente inquestionáveis vai existir, como é o caso de Geazi, que eu falei com os irmãos, né? Ele chega com uma argumentação muito bem trabalhada, né? Para trabalhar o emocional de Naamã a seu favor. Ele coloca que tem algumas pessoas com necessidade, ele coloca o nome de Deus, ele coloca o nome do profeta Eliseu, e diante dessa argumentação muito bem articulada, ele consegue retirar das mãos de Naamã aquilo que ele precisava. Mas quando a gente tira indevidamente aquilo que não nos pertence da mão de alguém, com certeza da nossa vida alguma coisa vai ser retirada. Quando nós retiramos indevidamente alguma coisa da mão de alguém, com certeza alguma coisa da nossa mão vai ser retirada. E o que foi retirado da mão de Naamã? A saúde, a dignidade. E o que chegou na vida de Geazi? Perdão. O que chegou na vida de Geazi? Doença, vergonha, para o resto da vida e para seus descendentes. Às vezes, no afã de suprir uma necessidade imediata das nossas vidas, a gente começa a trilhar esse caminho que Deus não quer que nós estejamos. Temos que tomar cuidado com isso, porque no caminho da superação, essas ofertas malignas vão chegar até nós. Nós temos que tomar cuidado. Então, a possibilidade de ouvir argumentações inquestionáveis vai acontecer. Não vai hoje não, você está cansado. Deixa isso para uma outra hora, né? Então, a gente vai chegar a esses argumentos até a nossa vida, né? Isso foi falado também, chegou uma ocasião na vida de Neemias, que as pessoas começaram a trabalhar umas argumentações quase que inquestionáveis, humanamente falando. Mas ele repreendeu. Ele falou: olha, eu estou fazendo uma grande obra, não posso abandoná-la. Então, queridos, a possibilidade para ouvir argumentos aparentemente inquestionáveis, ele é grande. Às vezes pessoas que estão na igreja fazem isso contra você, né? Nós temos que tomar cuidado, porque o nosso caminho, a nossa vitória, o nosso ambiente é na segunda milha, lugar de sacrifício, lugar de desafio, lugar de romper com as nossas limitações, lugar de enfrentar aquilo que não está dentro da nossa possibilidade, mas nós vamos alcançar porque Deus está conosco. A Bíblia está dizendo que eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. A Bíblia também diz que operando no Senhor, quem é que pode impedir? Ele está operando a nosso favor. Ele quer ver a nossa iniciativa. Eu, uma certa ocasião, descobri na minha vida que Deus age na minha vida depois que eu tenho iniciativa. No caso de muitas pessoas, as pessoas oram e começa a acontecer. É a experiência da pessoa com Deus, não tem nada de errado. Mas na minha experiência, eu tenho que começar a fazer para que Deus possa agir. Deus espera isso de mim e eu sempre oro, buscando a minha dependência do Senhor, é claro, para que eu não perca o benefício de Deus na minha vida. Então a possibilidade para ouvir argumentos aparentemente inquestionáveis, ele é grande, e é bem provável que seja um dos grandes perigos no caminho da superação. Você já correu demais, você já está cansado. Eu, quando era jovem, eu era atleta, jogava bola, né? E às vezes eu encontrava pessoas falando: por quê? Para que treinar todo dia? Já está você é jovem, então um preparo físico de cavalo. Não, mas eu treinava todo dia, né? Eu corria às vezes 60 quilômetros, bastante coisa, tinha um preparo físico tremendo. Então, queridos, a gente precisa entender que quando nós estamos trilhando aquilo que é certo, quando nós estamos na vontade de Deus, vai aparecer coisas terríveis para tentar tirar você do caminho. Você
ver o caso de Sansão? A mulher chega, a Dalila chega com um argumento aparentemente inquestionável: você não me ama, você não quer contar o segredo, porque você me diz não tem sentimento algum por mim. E ele foi se enveredando por aquilo ali, e aquele argumento aparentemente inquestionável derribou aquele valente do lugar que Deus lhe havia posto. Ele estava no lugar de honra, e a partir daquele momento que ele revela o segredo que ele tinha com Deus, né, o particular que ele tinha com Deus, a obediência que ele devia a Deus, ele perde seus olhos, né, e o direito de cuidar da sua própria vida. Irmãos, quando a gente sai do caminho da superação, a gente perde o direito de cuidar da nossa própria vida, porque o diabo ele é cruel. Temos que tomar cuidado com isso. E a Bíblia fala que Sansão começou a girar um moinho, né, e ser objeto de escárnio dos seus inimigos filisteus. E aquele moinho era um serviço que um burro, o animal, literalmente falando, que fazia. Mas a partir do momento que eles subjugaram Sansão à vontade deles, eles tiraram o animal e colocaram Sansão. Porque quando a gente sai do caminho da superação, quando a gente sai do centro da vontade de Deus, nós, na visão do diabo, nos tornamos irracionais. E quando nós somos irracionais, o diabo subjuga as nossas vidas a tudo aquilo que ele quer. Mas nessa tarde o Senhor está te dizendo: olha, não saia do caminho da superação. Ele é difícil, mas fica aí. Parece que não está acontecendo, mas prossiga. Parece que você está derrotado, mas você vai vencer. Parece que não existe um prêmio para você, mas ele está lá te esperando. É necessário que você entenda isso. O que Deus tinha para José estava lá. Jogaram ele dentro da cisterna, mas o prêmio estava lá. Rasgaram a roupa dele, mentiram para o pai dele, mas o prêmio estava lá. Colocaram ele dentro da casa de Potifar, um estranho, mas o prêmio estava lá. E foram injustos com José dentro da casa de Potifar, colocando ele num cárcere, mas o prêmio estava lá. 13 anos depois, pelo fato de José ser um homem de autossuperação, o inferno não resistiu. E Faraó teve uma necessidade que somente José poderia resolver com a santa direção de Deus. Está também conosco a Vanessa, prima da minha esposa. Seja bem-vinda, minha filha. Deus te abençoe. E ninguém podia resolver. E eles chamaram a José. José adentrou aquele lugar e falou: olha, esse negócio não está em mim, está em Deus. E começa a dar uma diretriz administrativa ali dentro daquele lugar. E o próprio Faraó abriu a sua boca e falou: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? E a partir daquele momento, o governo do Egito passou às mãos de José. O Faraó deixou tudo aos cuidados de José. O prêmio estava lá. A tua recompensa está aí. Está conosco também o irmão Ricardo Barbosa. Seja bem-vindo, amado. Então, queridos, o teu prêmio, o resultado que Deus tem para você está lá. Você vai passar por momentos difíceis, haverá choro, haverá injustiça contra você, mas não dê ouvidos a isso. Prossiga para o alvo, para o prêmio que o Senhor tem separado para você. Deus te chamou para ser uma pessoa que se autossupere. Ele tem te dado essa condição, não só a você, a todos nós. Então a possibilidade para ouvirmos argumentos aparentemente inquestionáveis vai acontecer. Agora, se nós dermos ouvidos a isso, se nós pararmos para ouvir isso, nós estaremos perdendo o tempo que Deus separou para nós nos tornar pessoas vitoriosas, né? Volto a reiterar aqui sobre Noemi, né? Um argumento aparentemente inquestionável. Sou velha, não posso ter mais filhos, e se ainda pudesse, vocês esperariam. Não tem mais jeito, acabou. A solução é vocês voltarem para as antigas práticas de vocês, voltarem para os pais de vocês, voltarem para os deuses de vocês. É como se aparentemente ela estava dando um conselho bom, aparentemente ela estava acolhendo suas noras, aparentemente ela estava protegendo suas noras, mas nada disso iria acontecer. Porque a possibilidade para ouvir argumentos aparentemente inquestionáveis no caminho da nossa vitória é grande.
vai devagar, não precisa tanta intensidade assim. Aparece todo tipo de argumento, todo tipo de conselho, muitas vezes na vida da gente, né? Eu muitas vezes escutei de pessoas que estão estudando demais. Não, tem que se distrair também. Há um tempo, irmãos, em que nosso tempo tem que ser intenso na presença de Deus. E Deus também dá tempo para que nós tenhamos um refrigério. Deus é esse Deus inflexível. Ele sabe que nós precisamos de um refrigério. A certa ocasião, Jesus falou para os seus discípulos: vamos a um lugar à parte, descansar um pouco. Ele era sensível também à situação do ser humano. Amém? Então, queridos, é necessário que a gente tenha esse tipo de cuidado. E para eu finalizar, eu quero pontuar aqui algumas verdades. Olhando para o livro de Ruth, olhando para a conduta de Ruth, eu quero pontuar aqui algumas verdades que devem estar no caminho da superação. Em primeiro lugar, uma conexão permanente possibilita a descoberta de uma visão única, da visão única do propósito. Uma conexão permanente possibilita a descoberta da visão única do processo. A conexão permanente entre Ruth e Noemi possibilitou que elas descobrissem a visão única do propósito. Qual era a visão única do propósito em sua essência? Criar a possibilidade de ser gerados ancestrais. Noemi, num primeiro momento, disse que isso não era possível, que ela já era velha, mas agora ela está com Obed no colo, né? E quando Obed nasce, nasce Davi, e quando Davi nasce, nasce Jesus, e quando Jesus nasce, nasce a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Então, uma conexão permanente possibilita a descoberta da visão única do propósito. O propósito de Deus nunca tem duas visões, né? Quando um propósito tem duas visões, isso na realidade é divisão, né? E a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste, não vai muito longe, né? Então a gente vê isso, uma conexão permanente possibilita a descoberta de uma visão única do propósito, da visão única do propósito. A gente vê isso em alguns personagens bíblicos. A gente vê Jonatas e o seu moço, lá no capítulo 14 de 1 Samuel, no verso 7, né? O seu moço vira-se para Jonatas, eles estão na beira de um morro, né? Na iminência de serem atacados por um grupo de filisteus. O seu moço vira-se para Jonatas e fala: olha, o que está no teu coração, eu estou junto contigo. O que tu fizer, eu estou junto. Então isso é estar conectados. Quando nós estamos conectados, a gente descobre a visão única do propósito. E quando a gente descobre a visão única do propósito, isso nos coloca em ambiência de vitória. A gente não pode compartilhar duas visões dentro do propósito. Isso vai nos levar à derrota, né? Um outro caso é o caso de Moisés e Josué. Estavam conectados. E por isso, quando Josué assumiu, né, a responsabilidade de conduzir o povo a entrar dentro da terra, tudo funcionou como Moisés, como Deus havia estabelecido no coração de Moisés. Então, uma conexão permanente possibilita a descoberta da visão única do propósito. A gente precisa descobrir a visão única do propósito, o que Deus quer fazer, e não o que as pessoas estão informando, e não as sugestões do diabo. A conexão permanente possibilita a descoberta da visão única do propósito. Volto a reiterar: Deus só faz um propósito com uma única visão, com um único objetivo, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Uma segunda verdade, uma conexão permanente, foi o que passou a acontecer entre Ruth e Noemi. Uma conexão permanente possibilita a descoberta de valores imensuráveis. Uma conexão permanente possibilita a descoberta de valores imensuráveis. Ruth vai para a fazenda de Boaz, ela acha a fazenda de Boaz pela santa direção de Deus, né? É uma cristocidência, não é uma coincidência, é uma cristocidência, é a direção de Deus. E ela acha a fazenda de Boaz.
E ali ela podia tomar comida para ela podia se alimentar ali e esquecer da sua sogra a partir daquele momento. Ela era uma jovem, ela podia se enveredar pelo caminho do pecado, mas ela recolhe para si, e quando ela chega na cidade, ela compartilha, eu não gosto de usar a palavra dividiu, ela compartilha com a sua sogra, porque uma conexão permanente possibilita a descoberta de valores imensuráveis. E por conta dessa postura de Ruth, no capítulo 3, Noemi toma a direção do propósito, né? Ela passa a tomar a frente e ela começa a dar coordenadas da cultura judaica a Ruth, e a partir dessa iniciativa de Noemi, Ruth consegue alcançar o coração de Boaz, se casar com ele e dar início, né, à idade monárquica que se instauraria em Israel. Está conosco também a missionária Delma, lá do Mato Grosso, também está conosco a diaconisa Andréa Lima, Deus abençoe minhas irmãs. Então, uma conexão permanente possibilita a descoberta de valores imensuráveis. Quando nós estamos juntos, quando nós estamos inseparáveis, a gente começa a descobrir valores imensuráveis. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia fala no capítulo 18, verso 4 do primeiro livro de Samuel o seguinte: e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes e até a sua espada, o seu arco, o seu cinto. Isso aconteceu momentos depois de Davi vencer Golias, porque começou a acontecer uma conexão permanente entre Jonatas e Davi. A alma de um se apegou ao outro no Senhor. Só Deus pode fazer isso, né? Só o Santo Espírito pode conectar pessoas com esse tipo de perfil, né? Então, uma conexão permanente possibilita a descoberta de valores imensuráveis. Amém? Em terceiro lugar, uma terceira verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a seguinte: uma conexão permanente muda os paradigmas do pessimismo. Uma conexão permanente muda os paradigmas do pessimismo, como eu estava falando, né? Os paradigmas do pessimismo estavam lá com Noemi no primeiro momento, mas quando ela chega em Belém, começa a ver as coisas acontecerem, esse paradigma do pessimismo foi jogado por terra. Existem algumas pessoas que precisam ver primeiro para começar a crer que realmente Deus está fazendo uma grande obra na vida dela e através da vida dela. Então, uma conexão permanente muda os paradigmas do pessimismo. E eu quero compartilhar 3 paradigmas que acontecem a partir do pessimismo. Olhar para o impossível com uma visão lógica, esse é um paradigma. Olhar para o impossível com uma visão lógica. A gente não pode olhar para o impossível com a nossa visão lógica. Nós precisamos olhar para o impossível, crendo que o Senhor Jesus vai nos dar a vitória, né? Quando no capítulo 13, verso 30 de Números, é um texto que eu gosto muito. As pessoas que foram espiar a terra trouxeram seus paradigmas, seus modelos pessimistas e apresentaram a toda a congregação. E Caleb abriu a sua boca e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. É isso que Deus está esperando de nós, irmãos. As coisas ruins vão se apresentar diante de nós, mas nós temos que nos apresentar diante do nosso Deus, gritando por socorro, reclamando uma recompensa diante do Senhor, e Ele com certeza vai nos abençoar, reclamando no bom sentido da palavra, né? Então, uma conexão permanente muda os paradigmas do pessimismo. Olhar para o impossível com uma visão lógica. Cuidado com isso. Fazer do impossível um inimigo. O impossível não é o teu inimigo, é uma oportunidade. Eu vou repetir: o impossível não é o teu inimigo, é uma oportunidade. Você vê isso em Davi, você vê isso na própria Ruth. Eu tenho muitas experiências com isso. O impossível não é o inimigo, é uma oportunidade. Então, queridos, é necessário que nós tenhamos essa leitura quando estivermos no caminho da superação, né? E um terceiro paradigma: potencializar as limitações. Era o que Noemi estava fazendo. Sou velha, não tem como mais acontecer nada a partir da minha vida.
Então ela estava potencializando as suas limitações. E na realidade nós temos que potencializar a nossa fé. Na realidade a gente tem que potencializar temos a seguinte mentalidade: eu vou conseguir, o Senhor vai me abençoar, eu vou sair desse quadro ruim, Deus não vai me deixar nessa situação, Deus é meu Pai, eu não vou perder essa guerra, eu preciso me conscientizar disso. Uma conexão permanente muda os paradigmas do pessimismo. Em quarto e penúltimo lugar, uma conexão permanente exige decisão radical. Foi o que Ruth fez. Eu não vou te deixar. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Somente a morte me separa de ti. Uma conexão permanente exige decisão radical. A gente vê isso em Estevão, uma decisão radical. A gente vê isso em Abigail, uma decisão radical. O marido dela não quis dar comida para Davi, ela botou a comida em cima dos seus mulos, levou até Davi, porque era necessário uma decisão radical. Bendito seja o nome do Senhor. Uma conexão permanente exige uma decisão radical. E o negócio foi tão permanente que quando a gente abre o capítulo 1, no capítulo 1 de Mateus, a gente encontra Ruth lá na genealogia de Jesus. Uma conexão permanente exige decisão radical. Às vezes você tem que ser radical. Uma certa ocasião aqui na igreja, a igreja estava em obra, não tinha muro, não tinha nada, tinha pouco dinheiro, pouco material, e o material que tinha aqui estava exposto aqui. E uma irmã, com toda boa vontade, virou-se para mim e falou: ô pastor, não é perigoso deixar esse material todo aí não? Vamos roubar tudo, nós já estamos com pouco dinheiro. Aí eu abri a minha boca, acho que não foi eu que abri a minha boca, foi o próprio Deus que abria a minha boca, porque depois que eu falei, eu fiquei espantado com aquilo que eu havia falado. Eu falei: minha irmã, Deus vai colocar um muro de fogo aqui, não vai entrar ladrão nenhum aqui. E nunca tiraram um prego daqui de dentro da obra, irmãos, porque é necessário muitas vezes uma decisão radical. Amém? Uma conexão permanente exige uma decisão radical. Eu estou lembrando de Zaqueu. Ele teve uma decisão radical e com isso ele alcançou uma conexão permanente com Jesus. Ele falou: olha, se eu tenho defraudado alguém, hoje eu resolvo te devolver 4 vezes mais. E Jesus brada imediatamente depois dizendo: hoje veio salvação a essa casa, porque também este é filho de Abraão. Bendito seja o nome de Jesus. Uma conexão permanente exige uma decisão radical. O teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo, somente a morte vai me separar de ti. Essa decisão radical de Ruth trouxe uma conexão permanente entre ela, Noemi, e o Boaz e seu filho, e a cidade, seu filho Obed, e a cidade de Belém ficou toda a favor de Ruth. Esta mulher, ela te vale muito mais do que 7 filhos. Bendito seja o nome de Jesus. Em quinto e último lugar, a quinta verdade que eu quero compartilhar aqui no caminho da superação: uma conexão permanente atrai suprimento. Tudo aquilo que eu preciso, a partir do momento que eu tenho uma conexão permanente com quem está separado por Deus para trilhar esse caminho da superação comigo, e acima de todo Jesus, o suprimento vai chegar. Isso vai atrair o suprimento. Foi o que aconteceu com Ruth. O suprimento foi chegando na mão dela. A comida chegou, a estabilidade social chegou. Ela deixou de ser uma escória social, se tornou uma princesa, casou com um príncipe de Judá. Olha como é que as coisas foram mudando, O suprimento conjugal chegou, ela estava viúva, recebeu um esposo. O suprimento relacional chegou, ela alcançou a simpatia das mulheres de Belém. Quantas coisas aconteceram porque uma conexão permanente atrai o suprimento. Se você tem conexão permanente com Deus e com quem Deus deixou perto de você, você pode ter certeza que Deus vai abençoar a sua vida.
Eu gostaria de deixar essa palavra para você nessa tarde. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde, que ensine você, motive você a ser uma pessoa que se auto-supere. Se foi possível para Ruth, se foi possível para Jesus, se foi possível para José, se foi possível para Davi, vai ser possível para nós. Então somente é necessário que nós estejamos avançando sempre e nunca olhando o conselho do mal. Deus te abençoe. Eu sou o Bispo Robson Nascimento aqui da Igreja Evangélica Ágape, no Rio de Janeiro. Deus